Fala família Pra Cima Podcast, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei que hora que você está assistindo. Estamos agora no episódio 79, é isso mesmo, Celso? São 79 episódios, aí é muito tempo, hein? Caramba, que legal, a gente fica feliz aí de vocês que estão sempre nos assistindo, sempre curtindo, sempre compartilhando. Eu vou pedir a vocês, se vocês não fizeram isso ainda, se puder curtir, se inscrever, ativar o sininho, para vocês serem avisados dos próximos vídeos. E hoje a gente está continuando a nossa série Empreendedorismo, né? Tivemos episódio do Kiko, do Quiosque, e hoje estamos aqui com a grande figura da cidade também no nível de lanche, lanchonete, alimentação de forma geral, né? É que nem sempre foi assim, né? Nosso amigo Britos. Britos, qual é o primeiro nome, Britos? Jorge Britos, é isso? O Britos é sobrenome mesmo ou é apelido? Sobrenome. É sobrenome. Então estamos aqui com nosso amigo Jorge Britos, conhecido como Britos, é igual eu, ninguém me chama de Marcelo. E estamos aí começando a conhecer a história dele, eu conheço parte, ele vai divulgar aqui um pouco mais da história dele, que às vezes você pode aprender muita coisa com a história dele, eu aprendo muita coisa, a gente sempre aprende muito com a história do outro, né? Britos, é um prazer ter você aqui. Felizmente conseguimos trazer você, né? Depois de várias tentativas. O Britos só se esquivando, a gente às vezes ia lá na lanchonete dele, ele, não, agora não, depois e tal. Um cara muito importante, tal, pouco tempo. Agora, Britos, é um prazer estar com você aí com a gente. E queria saber de você aí, conta um pouquinho como iniciou a sua história aí, antes de Britos, né? Antes da lanchonete. Conta aí, se você sempre morou em Quissamã, você veio para Quissamã com que idade, se a sua ideia era realmente empreender ou era trabalhar bem sucedido. Como é que se fala? Bem sucessivamente? Não, né? Cara, ser bem sucedido. Ser bem sucedido é mais fácil de falar, né? Simplificar. Então fala pra gente aí, conta um pouquinho dessa história aí. O motivo das skills era vergonha, né? Cara, é engraçado, né? Já que você falou. Empreendedor sempre fala isso, né? Que sou meio vergonhoso, mas na hora que tá empreendendo não sente vergonha. Tem que vender. Tá lá na hora de vender, bate papo, senta na mesa, conversa. Conta mentira. História, conversa fiada. Então manda ver aí. Primeiramente agradecer a oportunidade, que a gente demora um tempo, mas a gente entende, né, que essa exposição é benéfica. Sim. As pessoas precisam conhecer a história, porque de toda forma existe o julgamento, né? A gente está numa posição que tem muita exposição, né? As pessoas julgam sem saber muito bem o que está acontecendo, o que aconteceu antes, qual é a história, qual é a verdadeiro propósito daquelas coisas que a gente faz. Eu cheguei em Quissamã em 2000, mais ou menos. Não sei porque eu era moleque. Eu nasci em São Gonçalo, no Porto da Pedra. Você nasceu em que ano? Eu nasci em 95. 95. 5 anos de idade. Vou fazer 29 esse ano. Um jovem coroa. Rapaz, cada entrevista que eu faço aqui, eu vou ficando assim, um pouco mais decepcionado, que eu tô vendo que estou ficando velho. Se você vê o ângulo que tá batendo aqui, o branco que tá sendo... Não, quando eu olho quando eu olho nos episódios, eu vejo as preguinhas aqui, ó, me dá uma desanimada, mas vamos lá. Aí chama a galera pra fazer um inbox aí do Botox. O Botox, é verdade. Tô tentando. Tem um pessoal aí na cidade já fazendo. Tem. Aí a gente chegou aqui em 2000, porque eu não sei qual é o grau de parentesco, não sei sinceramente. Se é tio, se é primo. Lembra do Marajá Pipoqueiro, da praça? Marajá, sim. Marajá, ele tem algum grau de parentesco com o meu avô adotivo. Entendi. Então a gente veio para cá em algum momento antes disso, conhecer a cidade, a minha mãe, e ela decidiu vir para cá depois de um episódio que a gente teve um assalto na nossa casa de São Gonçalo. Dentro desse assalto houve algumas situações que eu não vou comentar, mas aí houve a decisão da gente sair de São Gonçalo para um lugar mais tranquilo, que desse para ela criar a gente de uma forma mais tranquila. A gente chegou aqui em 2000. A gente morou ali em Caxias, do lado da mercearia do Juca. Um período, depois a gente se mudou para o sítio Quissamã. Vocês vieram já, vieram programados para trabalhar em algum lugar? Ou veio no escuro? A gente ela tinha uma casa em Manilha, ela vendeu essa casa, botou a gente no ônibus, o dinheiro no bolso e veio. Entendi. Ela chegou aqui, ela procurou o tio dela, né? O tio, o primo, não sei qual é o grau. Ela comprou uma casa, reformou e começou a morar. Ela foi manicure, ela foi
Eu tinha uns 7 anos de idade, ela abriu um trailer de pastel, lembrando agora, em frente a essa casa. Então você tinha uma referenciazinha também, né? De culinária tem uma referência mais forte da minha avó e dela também. Também cozinha, faz bastante coisa. E de empreendedorismo, ela sempre trabalhou com alguma coisa nesse sentido. Entendi. Ela foi funcionária da Light no Rio, mas depois disso, muito poucas CLT. O resto tudo empreendedorismo. Light, quem não conhece aí, né? É hoje atual Enel, né? Que foi ampla, né? A Light ainda funciona no Rio? Nem sei. Eu acho que de Niterói pra lá ainda é Light, eu Ela acho. foi funcionar. Ela é eletricista, né? Também. Mesmo, era eletricista. Aí por isso também vem um pouquinho da minha formação que passa por isso aí também. Eu fui eletricista também, se Também? acredita? Fui eletricista, só que era ampla, né? Na época, ali subcontratado pela Compel, ali de Niterói. Mas é difícil você encontrar da área feminina, né? Legal. Aí a gente chegou aqui, ela trabalhou como manicure, trabalhou com algumas outras coisas. E depois de um tempo a gente mudou para o sítio Quissamã. Aí lá no sítio tinha uma padaria. Esse cara nem era daqui não, Joel. Foi um dos meus grandes pais que eu não tive, né? Minha mãe é separada, ela separou quando eu tinha 2 anos. E eu tive diversas pessoas que protagonizaram como a figura paterna. E esse cara foi um deles. Show de Eu comecei a trabalhar lá, eu tinha 12 anos. 12 anos, trabalhei lá uns 2 anos mais ou menos. E esse cara foi muito importante na minha formação de caráter. Infelizmente, a gente perdeu ele agora para a Covid no ano de 2022. Foi a primeira morte que eu sofri. Primeira perca que eu tive de um ente que eu gostasse demais. Então me fez pensar algumas coisas, refletir sobre posicionamento, sobre... Não sei você, mas eu tenho uma ganância boa. Eu quero ser melhor, eu quero ter mais, eu quero conquistar coisas, eu quero ajudar pessoas. E a morte dele me fez pensar se vale tudo muito a pena, entendeu? Entendi. Se aquilo tudo é necessário mesmo, porque... O engraçado é que você não é o primeiro, né? Eu também sou vítima disso. Às vezes a gente sofre mais com a morte de pessoas que nem parentes são, né? Porque fizeram uma presença bem direta na nossa vida, que às vezes com pessoas próximas, bem parentes. Às vezes Deus acaba usando pessoas que não são vinculadas ao nosso parentesco para fazer um diferencial na nossa vida, para tapar um buraco que ficou, uma falha, né? E aí a gente acaba, claro, né? Quando essas pessoas se vão, elas fazem a gente sofrer bastante. E o enterro dele também foi, marcante, porque foi no meio da pandemia. Tinha que ser rápido, né? Foram eu, o filho dele e a atual esposa. Foi complicado. Naquela semana eu trabalhei mal, eu senti vontade de parar de empreender. Porque eu empreendia... Você já estava empreendendo, já? Já era... Foi agora, 22. É verdade. Porque a gente deu um pulo rápido aí, você aprendendo com ele para empreender. Não, só contando esse caso, que aí você meio que repensa, né? Se era aquilo mesmo que você queria e tal, mas passou, o luto passou. Mas por que, assim, o que fez você repensar? Qual a lógica? Tipo assim, poxa... O Joel, ele empreendeu a vida toda. Entendi. Ele sempre foi empreendedor. E ele morreu por se expor para empreender, né? Tá. Ele já tinha umas doenças, ele tinha diabetes, ele tinha umas outras doenças que pioravam o caso dele. E para a necessidade de trabalhar, ele se expôs ao vírus, né? Ele vendia para o mercado municipal, ele continuou fazendo as entregas no mercado. Isso me fez pensar, né? Se iria valer a pena no final. Entendi. Mas só que a gente empreende não só para a gente, né? A gente tem a nossa função social, a gente ajuda famílias. Exato. Hoje eu tenho 10 funcionários, são 10 famílias dependentes. Tem funcionário que tem filho, tem funcionário que tem história, tem funcionário que tem sonho. Então a gente não empreende só pra gente. A função social é muito importante. Estava conversando exatamente sobre isso com a minha esposa ontem. Falei, cara, o fato de empreender, que a gente estava conversando, e ela, poxa, você não sente vontade de morar fora e tal? Eu falei assim, cara, minha esposa, né, eu falando com ela, falei, eu não sinto vontade nem de sair de Quissamã, quanto mais de sair do Brasil. Né, porque eu amo a cidade de Quissamã. Sei que isso pode acontecer por um momento,
morar fora de Quissamã, morar fora do país, mas tudo que eu puder fazer para conseguir investir meu dinheiro que eu ganhar fora ou tal, dentro de Quissamã, para ver Quissamã crescer, pô, isso é recompensador. E, claro, eu estou falando a nível de cidade. Agora, e a nível de empreender, de ajudar famílias, é isso que você falou. Quando você vê que você está ali colaborando para 5, 7, 9, 10 famílias, que é o seu caso, continuar caminhando, porque você está ajudando elas a criar uma estrutura, pô, isso não tem preço, né, cara? Isso é bom demais. Isso aí, claro, respeitando todas as pessoas que são CLT, nós fomos CLT, né? Você vai falar aí. Eu acredito, sempre falo isso aqui, CLT, ele é necessário para a gente pegar experiência, né? Enquanto tiver que pegar a experiência, ficar ali. E agora, eu acredito que todo mundo deveria tentar empreender para poder ajudar mais pessoas. Não é que é para todo mundo. Muda, né? Não é que todo mundo tem essa pressão, né? Muda. Mas O empreendedorismo muda você. Você entra com gás, você entra com muita força, muita raiva, muita vontade de mudar o mundo, mas você vê que não é aquilo, que não dá para ser feito daquela forma e que o seu comércio não vai ser o melhor do mundo de uma hora para outra, que você não. Então aquilo vai te mudando, vai te dando casca para aguentar porrada, aguentar. Que é complicado. Aí voltando para a história, eu trabalhei com o Joel esse tempo. Depois, isso tudo moleque, né? 12, 13, 14 anos. Depois eu saí dessa padaria porque o Joel voltou para Campos, né? Que ele era campista, e eu fui trabalhar com o Juca da mercearia, lá em Caxias. sim. Outro cara também que, fora de série, Juca não é um empreendedor de comércio. Ele tinha um comércio dele, ele tocava o mercadinho, mas ele era um empreendedor de outras coisas. Ele tem muita coisa no ramo imobiliário, diversificou bastante a grama de investimento dele. Eu não aprendi a ser comerciante com ele, mas eu aprendi a investir com ele. Entendi. Ter vários investimentos. Assim, Ele tem várias coisas, ele tem vários segmentos, é um cara bem sucedido, mas a humildade dele é pezinho no chão, camiseta com furinho, havaiana fininha de tanto que usou. Gente boa Cara, demais. gente boa demais. Foi outro cara que marcou também. O Joel não é vivo, o Juca tá vivo, tá aí, sempre que eu posso eu tô com ele. É outro cara que eu chamo de pai. Eu não tive pai biológico próximo, mas eu tive vários pais que ajudaram bastante. Isso é importante. Tem muita gente aí que eu devo muita coisa. Engraçado que, pelo que você está me falando, você está há muito tempo com essa mãe. Eu não lembro, cara. Não lembro, assim, de você antes do treino. Porque Quer dizer, lembra um pedacinho ali que você comprava peça comigo e tal. eu era moleque, né? Magrelão, cabeludo. É porque a nossa diferença de idade é razoável. São 13 anos de diferença. Eu era moleque, cabeludo, então eu mudei muito, né? Entendi. Tem isso também. Do tempo que eu trabalhava na mercearia, um moleque magrelo, cabeludo, que entregava água. Eu cheguei a entregar água pra você. Então eu não vou lembrar mesmo. Magrelo, cabeludo, botou o cabelo, botou óculos e ficou mais forte. Eu cheguei a entregar água ali na sua casa, quando eu trabalhava na mercearia. Entendi. Aí eu saí da mercearia com 16, 17 anos para ser jovem aprendiz da Petrobras. Fiquei lá 1 ano, mas só que o jovem aprendiz, eles são uma empresa subcontratada da Petrobras que emprega o jovem aprendiz. É uma forma que a Petrobras achou de ter o jovem aprendiz, mas que eles não sejam diretamente ligados à Petrobras. Você não tem um registro nessa carteira da Petrobras, você tem um registro da carteira de uma outra empresa. As terceirizadas. Né? Isso aí. Aí essa empresa terceirizada, que eu não lembro, eu acho que era CR3, ela fez uma série de... A Petrobras trabalhou com muitas empresas. Eu fui também funcionário terceirizado da Petrobras. Tinha CTIS, tinha... muitas empresas. Mas eu acho que essa CR3 era focada em jovem aprendiz, era uma empresa criada para isso. Eles fizeram várias cagadas no contrato, saíram sem pagar um monte de gente, o contrato era de 2 anos, a gente foi demitido com 1 ano. Caramba. Por exemplo, houve a demissão, mas não houve a baixa na carteira, minha carteira é assinada ainda hoje pela CR3. Sério, cara? A gente não consegue resolver, tá judicializado, vamos ver o que dá. Agora é um pouco mais fácil você estudando, vai chegar lá, mas você estudando direito. A gente está tentando ir da melhor forma, ver se a gente consegue receber o que ficou agarrado lá e dar baixa na carteira, né? Porque não prejudica muita coisa, mas em fins previdenciários
Na hora de aposentar, não sei se a gente aposenta, né, Marcelo? Se a gente esperar aposentar pela nossa regra aí, esquece. Eu acho que a gente não vai, A gente não. vai aposentar no finalzinho. Mas essa é a vantagem do empreendedor, né? A gente nunca se aposenta, mas assim, a gente se esforça para chegar um tempo de estar Eu quero dar uma freada daqui uns 15 freando, anos. desacelerando e curtindo enquanto trabalha. Eu quero desacelerar daqui uns 15 anos. Tem mais 15 anos para me bater aí. Não sei se até o final como com o empreendedorismo, mas... Você vai desacelerar antes. Vai porque... eu tô falando por experiência própria, né? A gente pensa assim, vou desacelerar lá na frente. Mas quando começa a acontecer alguns problemas, exatamente isso, como você falou, a morte do Joel, algumas coisas fazem a gente repensar se vale a pena ficar acelerado. Você repensou se valeria a pena continuar empreendendo. Eu não pensei nisso. Mas eu cheguei à conclusão, através de alguns problemas que aconteceram, principalmente meio à pandemia, não cheguei a perder pessoas, mas cheguei a ser obrigado a cuidar de pessoas e ter que abandonar a loja. Então, ali você percebe que não é tudo, bicho. Você tem que ter prioridade, não tem jeito. É Deus, depois tua família, depois trabalho, né? Então, aí você descobre que você tem que desacelerar. Ah, mas o ganho fica menor, mas aí tem aquele ditado que a gente aprendeu, não sei se você aprendeu com alguém, mas eu sempre aprendi, dono de defunto tem que pegar na cabeça o tempo todo e tal. O boi só engorda no olho do dono. Não é isso, mano. A gente aprendeu, desculpem as pessoas que têm essa teoria, mas a gente aprendeu errado. A gente aprendeu errado. Você tem que treinar pessoas, o máximo, tem que dar aquele... No início tem que ser, no início tem que fazer tudo mesmo, não tem jeito. Mas tem que treinar pessoas para gerir a sua empresa, senão você fica prisioneiro dela. Uma coisa que eu aprendi com o tempo, Marcelo, foi justamente isso. No início do meu empreendimento, eu achava que eu era o dono do defunto, que eu segurava na cabeça e que só funcionaria comigo. Ninguém vai fazer do jeito que a gente faz. E isso me deixava, isso aí eu estou assumindo, isso me deixava assim, com o meu ego inflado, e eu achava que todo funcionário era substituível. Existe aquele ditado, né? O rei morto, outro posto. Todo mundo pode ser trocado. E existem pessoas que não podem ser trocadas no comércio. Você substitui, você bota outra pessoa, mas não é a mesma coisa. Sim. Existem funcionários que dão a vida pelas empresas como qual fosse donos. Exatamente. E essa valorização é muito importante. Sim. A gente precisa valorizar os bons funcionários. Existem contratações que a gente nunca deveria ter feito. São funcionários que atrapalharam o crescimento da empresa e existem funcionários que alavancaram. Eu tenho diversos casos na loja que pessoas que saíram da loja que quebram perna, quebram braço ou levam todos os membros juntos. E te deixa lá. Mas quando a pessoa sai para uma coisa melhor, maior, é gratificante. Mas a gente fica com aquela sensação de vazio. Eu também penso desse jeito. Quando a pessoa sai para empreender, eu fico feliz. Ou que vai para uma empresa que a gente não conseguiu atender as expectativas financeiras. Que deu uma estrutura melhor, né? Exatamente. Eu até também fico satisfeito. Mas aí é esse trabalho, principalmente em cidade pequena, né? Sem menosprezar Quissamã, mas assim, uma cidade de menor fluxo de comércio, a gente tem um maior trabalho de conseguir treinar alguma pessoa e quando ela fica boa, a gente tira a experiência pela gente. A gente foi bom no que a gente fez, a gente saiu. Boa. Então é difícil conseguir segurar um cara desse, uma pessoa dessa, e valorizar ela a ponto dela não precisar sair, porque às vezes o comércio não consegue dar essa estrutura. Mas eu fico feliz quando uma pessoa sai para empreender. Mas aí vale assim, Marcelo. Hoje eu penso dessa forma. Se eu não consigo valorizar aquele funcionário para que ele continue sendo meu funcionário, eu valorizo para que quando ele saia, ele continue sendo meu amigo. Não, claro. Entendeu? Rapaz, e vou te falar, graças a Deus, hoje, se eu for somar todos os funcionários que passaram por mim, desde a época de serralheria, vidraçaria, locadora, eu tive um monte de empreendimento. Você foi serralheiro? Fui serralheiro, 7 anos, 97 a 2004, vidraceiro. Você estava nascendo, você com 2 anos eu estava trabalhando já, estava empreendendo. Eu tive mais ou menos, só de serralheria foram, acho que 33 funcionários, serralheria e vidraçaria. Então de lá para cá deve ter batido mais de 50, mais de 45, com certeza. E assim, cara, desses 45, se tiver 2 que não são meus amigos, mas também não são inimigos não, simplesmente não pegaram o vínculo. É muito. Então, assim, todos aonde estão hoje, 70% bem-sucedidos, né, que
alavancaram, alguns empreenderam, outros empreenderam e saíram, estão trabalhando de novo para os outros, mas todos são meus amigos. Então, isso é a vantagem, porque você tenta valorizar. Eu demorei a aprender, mas eu aprendi. Eu aprendi que o comércio não é mais importante do que a relação que a gente tem com o mundo, com os funcionários, com as famílias, com nossos clientes. Agora, é claro, tem funcionário que não valoriza isso. E aí é que você fala, aí a gente erra na contratação. A gente nunca devia ter contratado. Né? Aí eu falei isso aqui no episódio passado, quem viu aí vai saber. Eu falei, eu aprendi uma coisa interessante. Você é melhor contratar um funcionário que ele tem caráter, mas ele não está qualificado ainda. É mais importante que a técnica. Isso aí. Ele não é qualificado tecnicamente, muito. Porque você treina ele fica. Do que você pega um funcionário qualificado tecnicamente, sem caráter, esquece. Você não consegue treinar caráter. Aquilo vem da criação, vem da pessoa. Tem influência genética, tem uma porção de coisas. A gente não treina isso. Só que o quanto que a gente erra até aprender isso, né, bicho? Eu tô aprendendo isso agora, cara. Eu também, eu aprendi tem 2 anos. Então, você aprendeu mais rápido que eu. Eu tô aprendendo de 1 ano e meio pra cá. A gente tem uma equipe. Hoje a gente tinha uma rotatividade, a gente já conversou sobre isso, eu e você. Uma rotatividade muito grande de funcionário na minha loja. Porque eu exigia muito, eu queria que tudo fosse perfeito, dava valor à técnica e o caráter. Não precisava, não dava muito. Eu não tinha relação com os funcionários, eu não precisava ser cercado de pessoas boas, eu precisava ser cercado de pessoas técnicas na minha cabeça. Que doideira, né, cara? E de lá pra cá, eu aprendi muito isso com a nossa amiga Cassiane, a filha do Marcelo, que é seu amigo. Um abraço, Cassiane, um beijo. Ela entrou com beijo, terra. Ela foi nossa gerente 2 anos. E a gente mudou muita coisa. Hoje a nossa equipe é mais que uma família, né? A gente tem 10 pessoas na nossa loja, que são 10 pessoas que estão com a gente para tudo. Por exemplo, agora está vindo a exposição aí da cidade, é um período que a gente trabalha feito um louco, mas trabalha todo mundo feliz, todo mundo tranquilo, todo mundo sabendo o propósito, sabendo o que vai render para cada um. Sim. É mais satisfatório do que aquela loucura. É verdade. Entendeu? E aí, voltando lá, pra gente não perder o rumo. Você estava em Juca. Eu estava em Juca, eu saí de Juca para o Jovem Aprendiz. Jovem Aprendiz eu fiquei 1 ano sem poucas histórias. Uma empresa meio... um ambiente hostil. Entendi. Mais para cumprir tabela. A gente estudava e trabalhava e eu estava mais interessado em fazer o curso que eles estavam oferecendo do que crescer na empresa, que era uma empresa hostil. Mas deu problema, a gente não conseguiu finalizar o contrato, eu não consegui finalizar meu curso. Mas nesse meio tempo eu já estudava aqui no IFSC Samã, eletromecânica. E logo que a empresa começou a dar problema naquele contrato, eu liguei pro Juca, né? Paizão, falei, tô sem receber, preciso trabalhar. Ele, não, volta pra cá, filho, vem pra cá. Eu não tô mais na mercearia, agora quem tá é o Juninho, mas você fica lá com ele, o tempo que você precisar. Eu voltei, foi muito rapidinho. Fiquei tipo 1 mês, eu acho. Vi em algum lugar que a Vendo Verde, que no caso na época era no Coco, estava contratando, eu trabalhei lá 2 anos ou 3 da minha vida, na manutenção. Fui contratado como auxiliar de produção. A Vendo Verde era outro nome. Então. Foi primeiro Água Industrial Quissamã, depois ela foi no Coco e agora Vendo Verde. Inclusive, deixar aqui um abraço aí para Vendo Verde, que foi um dos nossos patrocinadores durante muito tempo, ajudou muito a gente aqui. Inclusive, aproveitando o enredo também, Britos também, né? Britos foi, se eu não me engano, se eu não estiver errado, foi nosso segundo patrocinador, não é isso? O primeiro foi Vendo Verde. O primeiro Vendo Verde, o segundo Britos, que ajudou muita gente aí mesmo, foi que somou pro crescimento aí, sempre dando apoio com a gente aí, foi muito bom, agradecer você já agradeci pessoalmente, né? Mas agradecer ao vivo aí, um ralo ao vivo aí, ao vivo não, o pessoal pode não estar assistindo, né? Tá assistindo daqui a 1 ano ou 2, não vai ser mais ao vivo. Deixando pra posteridade. Isso aí. E eu fui contratado 1 ano após a Juliane, hoje que é a gerente, Juliane Maia, que é a gerente da Vendo Verde. Tem Maia no nome? Juliane Maia. Deve ser top, hein? Gente boa demais, finíssima. Essa é. A gente era auxiliar de produção, a gente trabalhava na produção juntos. Aí um dia eu escutei no burburinho de fábrica, né, corredor de fábrica, que o encarregado de manutenção estava para sair. E eu nem tinha trabalhado na manutenção lá ainda. Eu cerquei o gerente, o Norma. Falei, estou sabendo aí que o encarregado de manutenção vai sair e eu sou técnico eletromecânico, eu nem estava formado ainda.
Mas eu cheguei e meti a mala, falei que era técnico e tal. Ele falou, não, surgindo a oportunidade, a gente vê. Aí passou um tempo, eu me formei, passou um mês ou dois eu formei, dei entrada no CREA, e o encarregado realmente saiu, e eles ficaram lá naquilo, né, muito novo, 19 anos, contrata, não contrata, chama, não chama. Aí o Norma me chamou e falou assim, ó, a gente tem uma proposta para você. Você vai ser transferido para manutenção, mas como auxiliar de auxiliar de mecânica. Você aceita? Eu falei, claro. Já era uma função melhor que você já estava. Né? Toda oportunidade. Era uma oportunidade melhor. O salário era a mesma coisa, não mudava muita coisa para mim, mas mudava que eu estava na área que eu queria trabalhar, que eu estava estudando. Né? Aí eu fiquei sendo auxiliar de manutenção uns 3 meses. Aí, nesse tempo, eu conheci o dono, que era o Hélito Menelli na época. E as pessoas pegaram confiança e eu fui promovido a encarregado de manutenção. Legal. Fiquei como encarregado 1 ano em alguma coisa. E quando eu entrei de férias da fábrica, me bateu aquele desânimo, né? Putz, eu não queria voltar. Engraçado, isso acontece. Às vezes a gente já está embalado no trabalho, né? Eu nunca... Engraçado aí, uma coisa que eu vou expressar aqui. Eu nunca tive férias de empresa que eu trabalhei, você acredita? Eu tinha uma estratégia... Talvez as pessoas podem me levar mal agora. É te julgar. Eu tinha uma estratégia seguinte. Eu trabalhava 1 ano e pouco na empresa. A gente pode julgar, né? Mas 1 ano e pouco na empresa. E quando aí vencia a férias, mas as empresas têm até 1 ano e 11 meses para dar as férias, né? Sem ter que pagar alguma multa. Então, assim, eu sempre sugeria à empresa, falar, olha, eu estou há tanto tempo, vocês não podem melhorar o salário, mas sempre fazendo uma boa amizade, né? E a maioria das empresas com 1 ano e pouco, às vezes, não queria levantar o cara. Então, eu falava, pô, então se você puder me mandar embora. E aí, a maioria me mandava embora. E aí, eu ficava ali 3, 4 meses no seguro-desemprego. Então, eu nunca tirei férias de empresa nenhuma, você acredita? Sempre saía com 1 ano e 1 mês, 1 ano. E na época, assim, eu sei que você está me olhando com esse olho de julgamento, que Deus te perdoe. Na época, o seguro-desemprego era 6 meses, irmão. Então, você ficava ali com as férias de 6 meses recebendo. Entendeu? Então aí você ficava analisando e depois outro emprego, tentava correr. Não era tão difícil conseguir emprego na época para quem queria trabalhar. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Então aí depois o seguro-desemprego caiu para 3 meses, né? Aí você desistiu da tática. Aí ficou ruim. Não vale mais a pena. Mas ainda fiz isso umas 2 ou 3 vezes. Mas assim, cara, entre nós, eu acho, sem querer ser prepotente, quem perdia era a empresa de não querer me promover um salário melhor, né? Mas enfim. Cara, eu nunca tive problema com isso. Por exemplo, a água de coco remunerava muito bem. Eu, quando moleque, que eu trabalhei com todas as outras pessoas, eu sempre fui bem remunerado. Nunca tive... Água de coco, eu saí por uma contratação que eu fiz. O que me desanimou foi uma contratação que eu fiz, uma indicação que eu fiz, que foi... Foi desanimador. Eu errei feio mesmo. Entendi. Eu precisava de um auxiliar, eu contratei um auxiliar que... Ele destruiu a minha vontade, aquele ânimo que eu tinha de trabalhar naquela empresa. Entendi. Aí eu conversei com o gerente, esterilizei aquela vontade de sair, ele não me ouviu. Eu voltei a trabalhar, trabalhei 2 dias, eu tinha mais uma férias que estava para vencer, venceu. Eu falei, irmão, me dá essas outras férias aí que eu vou ficar em casa para pensar. Nesse meio tempo eu tinha acesso ao dono, eu liguei para ele, conversei com ele e tal, para trocar uma ideia. Ele falou assim, ó, vamos fazer o seguinte, se você quer realmente isso, a gente demite. Então é isso. Faça o que tiver de ser feito. Aí foi nessa época que eu fui demitido, aí eu fui visitar a minha avó. Eu tenho até a tatuagem dela aqui no braço. Mostra pra onde? Pra lá? Isso. É a dona Nilza, foi ela que auxiliou minha mãe a me criar, minha segunda mãe. Eu fui visitar ela em São Gonçalo, que ela estava morando lá na época. Ela morou muito tempo em Quissamã para que eu morasse com ela. Eu morei com ela um tempo aqui em Quissamã. Depois que eu já estava grande, casado, nessa época da água de coco foi a época que eu casei. Ela foi embora de novo. Com que idade, mais ou menos? Cara, precisamente 18 alguns meses. 18, 6, 18, 7, novinho. novinho. Um jovem que casa novinho. novo. Assim. Minha esposa é filha de pastor, né? Então teve. Então, eu ia falar isso agora. Normalmente isso acontece com quem é evangélico, crente. Minha esposa é filha do pastor Flávio aqui da... Acho que é Refúgio em Cristo, a congregação dele. Legal. Então, pastor, militar. Aí teve que casar, né? Já era. Tinha que cair pros 15, 17 anos.
Aí eu tive que casar rapidão, porque senão não funciona com eles. Aí eu fui visitar minha avó, passei em frente a uma fábrica de food truck, né? Aham. Aí eu olhei tal, mas eu olhei e guardei pra mim. Deixa comigo. Fui, voltei, vim pra casa. Aí a minha mãe, na semana seguinte, viajou também pra ir ver minha avó. A gente não teve oportunidade de ir juntos, ela foi. Ela passou em frente à mesma fábrica, tirou uma foto e me mandou. Aí Você já você- olhou isso aqui? Eu falei, passei aí semana passada, vi também, gostei, mas sei lá, tô com medo. Nem recebi minha rescisão ainda tal. Cara, se você passou, olhou, passei, olhei, lembrei de você. Acho que é isso aí, né não? É, pode ser. Vamos ver. Aí eu peguei o telefone da empresa e liguei para a empresa que vendia o food truck, né? Aí eles me passaram um valor que não cabia no orçamento do que eu iria receber da rescisão. Falei, acho que não é para ser. Aí comentando com o Fredson, não sei se você conhece, que conserta moto, mecânico de moto. Expliquei para ele a situação, ele, pô, um amigo lá de Macaé comprou e não foi esse o preço, não. Na mesma fábrica. Então liga pro seu amigo aí e pergunta qual foi o preço. Metade do preço. Falei, manda ele comprar outro, então. Ele ligou para a fábrica, não sei qual era o desconto que ele tinha, mas ele comprou outro. Pela metade do preço, entregou lá em casa. Pô, legal. Aí a gente montou o trailer. Que na ideia, na época, né? Era um coffee shop, era uma cafeteria. Eu lembro que, como eu falei, o Brito já comprava peça comigo lá na Autopeça, né? E eu lembro disso, não sei, eu já comentei isso com você algumas vezes, né? E que você, caminhando comigo, na época, comprar uma correia, alguma coisa assim que você estava precisando. Lembro de alguns detalhes assim, porque isso mexeu comigo. Você falou assim, pô, mas eu tô afim de montar um trailer de café. Aí eu falei assim, pô, cara, legal, uma coisa que não tem que Xamã e tal. E aí me chamou a atenção assim um cara na tua idade, né? Jovem, e tendo uma ideia que ninguém teve em Xamã, né? Eu, pelo menos, não lembro se alguém teve aí. Mas ainda que não tenha sido isso, não seja hoje ainda o teu ramo, mas foi o que você deu início, né? E é uma Aí, ideia nova. Quando eu comprei o trailer, montei. Tinha uma gráfica aqui perto do correio, do Fábio. Não lembro o nome da gráfica, mas adesivei o trailer ali, fizemos as artes. Ficou bonitinho. Depois de pronto, eu fui para a prefeitura para pleitear localização. Eu não sabia como funcionava a energia elétrica para esse tipo de coisa. E aproveita e tira dúvida aí, como é que funciona a energia elétrica de quem monta um trailer? O certo é você pedir um relógio no ponto que você vai ficar. Entendi. Eles vão colocar um relógio alto, né? Um medidor tá. alto, com uma extensão, alguma coisa assim. Em Xamã quase nunca funciona assim, mas eu também não sei muito bem como que eles trabalham. Beleza. Foi porque me gerou curiosidade. Aí eu lembro que o pessoal da engenharia elétrica da cidade me barrou. Entendi. Nem lembro quem era a administração, mas não funcionou. Aí ficaram, não, volta aqui amanhã, volta daqui a 2 dias. A gente tem que ver porque não funciona, a gente está em mudança de governo. Aí ficou aquele jogo de empurra da burocracia. Aí eu fiquei com aquele trailer parado em casa ali, 2, 3, 4, 15, um mês. Não tinha Aí, como botar na energia da sua casa porque você queria não, colocar eu fora da queria, eu queria localização. trabalhar no centro. Ah, entendi. Queria trabalhar aqui na região da prefeitura, região mais central. Aí meu padrasto falou assim, pô, para de loucura. Bota esse bagulho aqui na frente mesmo. Se não dá pra trabalhar com café, você faz lanche, você sabe cozinhar bem e tal. Faz alguma coisa aqui na frente, vambora. Falei, será que dá, Carlinhos? Ele, vambora, filho, vambora. Começou aquela pressão naquele negócio, vamos. Aí eu abri no 7 de janeiro de 2017. Caraca, Eu lembro do meu primeiro cliente. Não sei se você vai lembrar, um guarda que o apelido dele era Chico Popudo. não. Guarda municipal, já é falecido. Um filho dele veio e me comprou o primeiro lanche. Pô, legal. Esse moleque também faleceu, foi vítima aí de alguma relação com o tráfico, alguma coisa assim. Sei que ele morreu de tiro. Mas eu lembro até hoje da cara dele, de como que foi a situação. Tipo, eu abri o trailer quase bateu nele e já tava me esperando. Caraca. Ele viu um x-tudo. Falei, caraca. Mas aí você já tava trabalhando com lanche já então ali no café. Isso ali essa burocracia, esse vai, não vai, me
me incentivou a trabalhar com outra coisa para trabalhar. Entendi. Eu lembro que na época disso existia um forró lá no Márcio Rogério. Sim. Aí na sexta-feira tinha muita movimentação naquela avenida que é a casa da minha mãe, na Fernando Caldas, ali na altura do material de construção do Seu Jaime, que é onde era o Britos antigamente. Uhum. Então abri numa sexta-feira à noite para vender lanche para a galera que estivesse indo pro forró. Entendi. Aí na primeira noite eu vendi esse lanche, esse único lanche, para esse garoto e não vendi mais nada. É sempre assim, né, cara? Todo início é dolorido. Eu não sei, cara, se era porque aquele troço estava adesivado coffee shop. Cara, ninguém vai querer tomar café meia-noite, né? Isso é um grande detalhe. Aí, com o tempo, eu tirei aquela adesivação e continuei investindo ali no lanche. Aí fui trabalhando com aquilo, ainda era um movimentozinho bem lento. Aí uma pessoa da casa do empreendedor me fez um convite para trabalhar no carnaval. Pô, quer trabalhar no carnaval? Eu falei, pô, não sei, não tenho experiência para isso. Vai de qualquer jeito. Vai para pessoas te conhecer e tal. E esse carnaval foi que mudou a nossa rotina. A gente vendia 3 lanches por noite. Antes do carnaval, pós-carnaval, a gente vendia 200. Caraca. Porque as pessoas conheceram a gente ali naquele movimento de carnaval. Então, cara, aí se encaixa, irmão, a gente fala. Você tem que se expor, né? Não tem jeito. Você tem que botar a cara a tapa. Tem que botar a cara. Porque foi isso que mudou a nossa rotina. Aí já fica aqui a experiência, galera. Vocês estão pensando, eu quero empreender. A maioria das pessoas que estão assistindo a gente ou são amigos ou são pessoas que querem empreender para conhecer a história. Todo início, cara, dói demais, né? Você tá falando que vendeu um lanche, né? Um lanche. Um lanche. Um lanche hoje, na época, era o quê? Em reais? R$8. R$8. Então, eu ainda comecei melhor que você um cadinho. No meu primeiro dia, eu vendi 15 reais. Não, primeiro dia não minto. Primeira semana, eu acho. Eu fiz R$33, acho que foi isso. R$33. Então, assim, pensa. Você montar uma estrutura e fazer R$33 durante uma semana. Cara, é muita loucura. Às vezes no meio da semana ele bate aquele medo, cara, fiz merda. Então, torrei meu dinheiro todo e início não vou ganhar dinheiro de volta. Aí vamos lá, o carnaval abriu tuas portas. O carnaval mudou o movimento, tal, aquela loucura, novidade, né? As pessoas comprando, mas a novidade passou. Começou a decair. Aí eu acho que o Jonathan é da igreja de vocês, né? Depende. Jonathan dos Gêmeos. Sim. Pra coisa boa. Ele é chato, né? Ele é chato. É gente boa. Valeu, Jonathan. Eu devo a ele. Aí o Jonathan, ele Já tem foi episódio dele aqui. Ele foi enteado do Juca. A mãe dele era casada com o Juca. Eu conheço ele de uma relação anterior ao Brito. Entendi. Eu falei assim, pô, Júnior, lá em Rio das Ostras tem uma lanchonete que toda semana ela lança um lanche novo que a pessoa só tem a oportunidade de comer naquela semana. Se ela não comer naquela semana, ela não come nunca mais. Exclusividade, gatilho de exclusividade. Por que você não faz isso aqui? Cria um lanche toda semana, cria um dia na semana para lançar esse lanche, tal. Foi isso que sustentou a gente 2 anos. Caraca, A gente, por 2 anos, criamos lanches novos toda semana e a gente não repetiu o cardápio. Foi nesse período que você fez um que tinha molho tabasco e cenoura? Você arrumou um problema muito sério. Porque Carla ficou viciado nesse lanche, era bom pra caramba e não tem mais. Alves, o nome do lanche. Arrumou um problema Esse muito daí. sério. Cenoura, molho vinagrete com tabasco. Caraca. Isso aí. Caraca, Então a gente Forte. se sustentou e foi o que impulsionou a gente durante 2 anos. Até a gente se afirmar na cidade, né? Que existe um período de novidade, que o comércio é novidade, então as pessoas vão para conhecer. Existe a vacância, né? Que as pessoas já conhecem, vão às vezes, e existe a afirmação. Quando você se torna referência, quando as pessoas vão no seu comércio porque elas sabem que vão encontrar o que estão procurando. Eu, particularmente, eu comecei a ser comprante. Comprante existe? Não, né? Se você criou, é sua. Liberdade linguística. Liberdade poética. Passei a ser um comprador assíduo da tua lanchonete, na época, por causa do artesanal. Né? Que eu acho que você foi um dos primeiros, se não foi o primeiro que... Cara, eu lembro de comprar, lanche com carne caseira, que era o nome que se dava com a Dulce,
que foi praticamente minha vizinha lá no sítio, mas era outra pegada, né? Entendi. A gente trouxe aquela... uma pessoa que me inspirou foi o Fernando do Burgatório. Hoje eu nem sei se ele trabalha mais, que é o filho do Fernando, que era De do... vez em quando rola aí. Uma hamburgada. Cara, eu comi um lanche daquele cara, já tinha minha lanchonete, já tinha um trailer, eu comi um lanche dele. Falei, caraca, que troço diferente, mano. Que coisa estranha, que coisa maneira. Então, aí quando eu comi lanche artesanal, eu falei, cara, agora só vou comer. E desde então, cara, eu nunca parei. Agora eu vou não. comer só esse. Eu nunca mais comi o hambúrguer industrializado. Se eu for parar pra comer um hambúrguer, tem que ser Tem que aquele. Entendeu? É diferente, né? É bem diferente. Depois a gente acaba aprendendo até nos próprios episódios aqui que é mais saudável também, né? Entendeu? Então vai lá. Aí o Fernando, a forma que ele se postava no Instagram, a forma como ele fazia as postagens, eu acho que ele tem alguma formação. Ele é publicitário. Então aquilo era muito diferente. Ele teve um episódio aqui também com Cabroncast, né? Um abraço pessoal do Cabroncast. Eu assisti esse episódio aí e ele realmente o pessoal, ele se destaca bem nas descrições, né? Isso, a forma como ele descrevia os lanches era muito bacana. E eu vi aquilo e falei, cara, eu quero fazer igual. E, rapaz, eu vou te falar, é uma estratégia bem peculiar, porque eu particularmente nunca olho descrição de nada. Entendeu? O cara conseguir chamar atenção pela descrição do que ele posta. E eu li aquilo, eu ficava muito... Cara, esse cara é muito bom. Eu arrumei até problema com isso. Porque eu fazia umas descrições engraçadas. Entendi. Eu sou flamenguista, né? Uhum. Aí um dia eu fiz Isso é bom. Eu fiz uma dois flamenguistas aqui hoje para botar Fluminense. Aí eu fiz uma descrição, cara. Eu não lembro. Já sei que tá na liderança, já sei. Perdeu. Existia um comediante que comentava esporte, que era o Ale Oliveira. Ele fazia umas tiragens engraçadas com esporte. Aí eu fiz uma tiragem, eu não lembro muito bem, tipo assim, hoje é dia de apanhar da esposa quando chegar em casa com 2 hambúrgueres, igual o Vasco apanhando o Flamengo. Mano, arrumei um problema. É mesmo? Me botaram num grupo só de vascaíno, parceiro. Os caras me detonando. Falei, Jesus, o que eu arrumei? Eu falei, apaguei, né? Não vou arrumar ideia pros caras. E desvantagem, né? Tem gente que faz isso propositalmente para pegar engajamento. Eu não gosto de ter uma... Tem um engajamento negativo. Ter esse engajamento de forma... Não, prefiro que não tenha. Deixa tranquilo, deixa pacífico. A menos que você leve isso direto, que seja uma personalidade sua. Não. Né? Por exemplo, tem bares no Rio de Janeiro, lanchonetes, em que os caras têm essa vibe. O nome do bar já é Flamengo, e aí ninguém só vai postar aquilo ali. É batendo no Vasco, é batendo no tadinho do Botafogo. Entendeu? Sempre assim, já cresce dessa forma. Aí eu apaguei, né? Não, eu te amo. Isso foi uma das coisas que alavancaram. Foi a ideia do Jonathan e o entusiasmo que eu via nas postagens do Burgatório. Que ele, na verdade, foi o primeiro a trazer esse conceito artesanal. Entendi. Eu fui guiado por eles. Eu vi aquilo, entendeu? E eu queria não criticando, porque eu realmente gosto muito deles, mas eles tinham uma pegada mais elitizado, um preço mais alto. E eu queria uma coisa mais povo, porque eu sou pobre, preto, de periferia. Então eu queria uma coisa que fosse mais da gente, né? Entendi. Eu queria uma coisa mais barata. Então, os brands, eu pensava em brands mais baratos, comprava as carnes. Tem um agradecimento que eu compro a minha carne hoje no mesmo lugar que eu comprei há 7 anos atrás. Entendi. Com o Francisco ali do açougue perto do Itaú. Sim. O açougue Buena Brasa. Eu compro a minha carne no mesmo lugar, é o mesmo brand. Foi um cara que me ajudou muito na pandemia. Então... Eu acho maneiro, cara. Assim, a gente vê que as pessoas que crescem hoje são pessoas que têm a qualidade e têm a lembrança de estar sempre honrando as pessoas que ajudaram. Né? E eu vejo o teu perfil, um perfil assim, que está sempre lembrando de honrar as que te ajudaram e que somaram para a tua vida de uma forma direta ou indireta. Isso é bom. Teve uma época que... Família é uma coisa complicada, né, Mário? Sempre a gente trabalhava na loja, ali na Fernando Caldas, era uma loja da minha mãe. A gente teve um desentendimento, eu precisei sair. E foi a época que a gente abriu o galpão onde a gente trabalha hoje. E nessa época eu passei um perrengue financeiro muito, muito pesado. E o Francisco foi um dos caras que me ajudaram muito.
O Claudinei, lá da sua igreja, me ajudou muito com a questão da obra. Claudinei é o Baiano. É o Naim. Neinho. Um abraço, Neinho. O marido da Patrícia. Neinho, gente fininha. Me ajudou muito. É E difícil você conhecer alguém que conhece ele por Claudinei. Claudinei. Esse Eu dia só chamo de baiano. Esses dias eu fiquei procurando o nome dele no minha agenda. Foi Neinho, não tô achando. Depois tava com Claudinei. Por causa disso. Claudinei. Tudo esteja. Aí foi na época que a gente teve essa mudança lá para baixo. Que de certa forma deu uma quebrada no movimento, né? Porque mudava ponto, mudava localização, era escondido. Era uma rua escura, nossa rua era uma escura. Ainda não é muito claro, né? Mas ainda assim. A gente já tem um problema lá que de vez em quando queima uma lâmpada da iluminação pública, demora um ano para ser trocado. Pô, Mas- cara, isso é interessante, né? Que quando você cria um nome, não importa pra onde você vai, você consegue carregar a galera pelo que você A faz. gente inaugurou na época de eleição, né? A gente, meio pandemia, meio eleição. Na eleição tava meio que tudo liberado, né? Pode fazer evento de novo. Não sei se você lembra dessa época, lembra? Opa. Aí a gente fez música ao vivo, aí que deu pra gente Ah, é verdade, Mostra- eu lembro disso. mostrar aonde a gente estava e o que a gente estava fazendo de novo para as pessoas. A gente ficou um mês fechado, foi um período pesado pra gente. Mas eu me entendi com a minha mãe de novo, tá tudo bem. E foi bom. E às vezes essas coisas são ponto de. Tem até um livro do. Ah, eu sou péssimo com nomes, cara. O cara do curso de inglês que é bilionário, esqueci o nome dele. E não conheço. Lembra isso, Celso? Que é o dono da Wizard? É. Rodrigo. Não, ele foi dono da Wizard, hoje não é mais não. Ele foi tem um dono livro do que é Orlando City, ponto de. Tá. A lógica do livro é que tem coisas que são a divisão de águas na nossa vida. Acontece às vezes como um momento ruim. Mas que tinha que acontecer para as coisas boas Isso acontecerem. aí, ali é o momento de acontecer para você ir pro caminho que você tinha que ir mesmo. A gente ia para esse endereço onde a gente está, mas a gente ia com calma. Ponto de inflexão é o nome do livro. Ponto de inflexão, vou ler. Não conheço não. Eu vou lembrar o nome dele aqui enquanto você fala aí. A gente iria para esse endereço que a gente trabalha hoje, mas a gente iria com calma, né? A gente foi meio que na correria, no susto, de qualquer forma, de qualquer jeito. Flávio Augusto. Flávio Augusto. Hoje ele é um bilionário, começou pequeno que nem a gente, andou de ônibus e hoje tá pelos States aí, bombando. E a gente foi adquirindo dívida, fazendo problema, mas foi. Inauguramos, deu Então, certo. a dívida, quando ela é para investimento, ela é plausível, né, cara? É ruim quando a gente faz dívida de coisas que viram, em vez de virar custo, elas viram despesas, né? Não traz retorno. Eu odeio o banco. Odeio o banco, odeio esse sistema financeiro que a gente tem no Brasil, odeio a carga tributária do Brasil. Opa. Isso espreme o empreendedor, a gente não consegue pagar, remunerar os nossos funcionários como a gente gostaria pela carga tributária que a gente paga. Você sofre com a mesma coisa que eu. E, cara, e você, assim, já que falando de economia, não sei se você parou para observar, tem um triângulo que o pessoal faz nas financeiras aí. Se você observar, ó, o povão, eles colocam um dinheirinho na caderneta ali, ainda que são poucos que fazem, mas são um monte de poucos, né? Então, bota ali para render 0,3%. O banco pega esse dinheiro do povão, que está 0,3%, empresta para grandes empresas a 1,5%, 2%. As empresas pegam, olha o triângulo, as empresas pegam esse 1,5%, negociam os empreendedores e vendem a 3% para o cara que emprestou a 0,3%. Então, ou seja, você vê como é que às vezes a falta de mentalidade do cara usar o dinheiro que tem, ele deixa o dinheiro no banco, o banco ganha 1%, e o cara que pegou do banco vende a 3% um carro financiado, uma casa. E aí, que loucura, Cara, né, cara? Então, se você olhar quem sustenta hoje a o economia, financeiro, né? é o povão. E é uma coisa que, tipo, eu... Quarta-feira passada eu tive aula de direito trabalhista. Aí os grandes pensadores hoje culpam o empreendedor, o dono da empresa, por diversas coisas que não é culpa nossa. A gente não remunera porque a gente não tem dinheiro para remunerar melhor por Exato. conta da carga tributária. Existem exceções, existem empresas ruins, Sim, mas existem empresas ruins, empresas boas, funcionários ruins, funcionários bons. Sim. Mas a grande maioria do empreendedorismo é sobrecarregado com os impostos. Exatamente. É muito pesado, mas
A gente está aí para vencer isso. Vamos vencer, cara. A gente tem que trabalhar para isso. Eu fico alegre quando você disse que está com 10 funcionários, isso é muito bom, cara. Eu penso 10 famílias. Agora, Sim. assim, cara, é uma despesa, né, cara? A gente pensa assim, eu não sei se você está todos 10 lá de carteira assinada, mas, por exemplo, hoje eu tenho 4, né, diretos e mais uns 1 ou 2 indiretos. Acho que mais indiretos, né? Indiretos que eu digo, às vezes são empresas subcontratadas para fazer o serviço. Mas assim, você tem hoje no meu caso, 4 funcionários de carteira assinada, eles geram um custo absurdo, né? E às vezes a gente tem que aumentar para valorizar, para não perder o cara que é bom, igual, né? E eu sou a favor disso. Então, assim, realmente o trabalho de um empreendedor hoje é extremamente louco, tem que dar uma de doido A mesmo. gente bate de frente com essa carga tributária, a gente bate de frente com a falta de vontade de algumas pessoas do poder público em fazer acontecer. Eu não tenho problema nenhum com a administração pública em si. A gente tem bastante servidores públicos engajados em fazerem acontecer. A gente mora numa cidade que é privilegiada, né? Sim. A nossa saúde, de qualquer forma, funciona, a nossa educação funciona, a gente tem segurança pública, nós somos privilegiados. Então, sim, de certa forma, a gente não tem temos o que reclamar, porque nós somos seres humanos, a gente reclama de quase tudo. Tem jeito. Mas a nossa cidade é privilegiada, a gente tem... Cara, eu nunca tranquei a porta da minha casa. E lá em São Gonçalo, eu nunca vi a casa da minha avó sem ter trancado o portão todos os dias. É complicado a gente falar essas coisas, né? Mas, assim... A nossa cidade é muito tranquila. Meu carro dorme com a chave dentro, pô. É muito boa, muito boa. A cidade é... Eu sou apaixonado. Tem, por exemplo, o Marcelo, de vez em quando, cara, por que você não... Marcelo Terra, por que você não vem pra Macaé, você não abre uma coisa aqui e tal? Não sei, cara. Não sei, mas eu sou apaixonado por Quissamã. Pô, então descobri mais um empreendedor apaixonado por Eu sou apaixonado, eu gosto muito. Pô, legal. Isso é importante. Então, a gente tem hora que, tipo, esse final de semana aconteceu uma situação chata, né? A gente tava com... Eu sou pagodeiro, eu adoro pagode. E a gente sempre faz música ao vivo e eu dou preferência aos pagodes de Quissamã. Tem um Luan Barcelos, sim, que ele tá sempre tocando lá com a gente, tocou em período pandêmico. E o cara tava fazendo o trabalho dele, ele é músico, mas aquilo é o trabalho dele. A gente tem que respeitar o músico. Você é músico, você sabe o que eu tô falando. E eu não sabia que o Colvert tinha deixado de ser obrigatório. Existia uma lei no estado do Rio de Janeiro que obrigava que o Colvert se tornava obrigatório. Você entrou numa casa que tem música ao vivo e você foi informado que existe a cobrança de Colvert, não é opcional como os 10% do garçom. Entendi. Era obrigatório. Eu não sabia que tinha deixado... Houve uma atualização em abril e deixou de ser obrigatório. Eu também não sabia. Aí uma pessoa chegou lá, foi informada do Colvert, falou, não, eu não vou ficar não, eu só quero pedir e vou embora. Ah, tudo bem. Só que ela não fez isso. Ela pediu, comeu, curtiu o show 2 horas. E na hora de pagar, ela falou assim, não vou pagar. Por qual motivo? Os caras cantam muito mal. Aí ela fez uma série de críticas que não aconteceu. Só que na hora eu dei mole e cobrei. Ela pagou, depois ela mandou mensagem reclamando. Eu falei, eu realmente não me atentei que eu te cobrei e tal, mas se você se sentiu lesada, me manda sua chave Pix, que eu te devolvo. E nessa mesma hora eu fui fazer uma pesquisa, né, e vi que não era mais obrigatório. Então a gente vou mudar a minha postura na loja. Sim. Por conta disso, deixar claramente que não é mais obrigatório. Mas o que me chateou foi essa postura. Foi o motivo que uma pessoa de Quissamã criticando um conterrâneo que estava trabalhando. O Luan Barcelos, ele tem 24, 25, 26 anos, mesma faixa etária de idade que eu. Foi que cantou com o Thier, não foi? Isso aí. É um moleque que estudou música em universidade federal, filho de professor, tem um molequinho lindo, levadíssimo, mora de aluguel, precisa do trabalho para sustentar a sua família. O cover artístico ele é destinado ao artista. Entendi. E as pessoas se negam a pagar uma coisa que eles curtiram. Quando você vai numa casa de show, você não paga o ingresso? Exatamente. Se não quer ficar ali ouvindo a música, então acha outra lanchonete, né? Não, sim, ou
conversa de uma outra forma, né? Pô, cara, não tô com dinheiro disponível para isso. Eu vim lanchar e só tô com dinheiro para lanchar. Mesmo que não seja verdade. É uma desculpa melhor. Menos dolorosa, né? Não tá criticando o trabalho de um cara que tá ali só fazendo dele para defendendo o pão dele. E Mano. às vezes a pessoa nem realmente desgostou, ela só não quer pagar. Entendeu? É só isso aí, a atitude dela era só desvalorizar o cara e aquilo esse tipo de atitude de algumas pessoas da nossa cidade que tem um pensamento ainda muito pequeno chateia. E isso, infelizmente, nem é só na nossa cidade. Né? Em muito lugar, cara. Mas é isso aí. Mudar a mentalidade do povo é que vai fazer o Brasil crescer, cara. Porque não é defeito, não é problema do empreendedor, às vezes não é só problema da política em si, em alguns lugares, é problema da mente das pessoas mesmo. A galera não está pensando como deveria pensar. Mas vamos torcer e trabalhar, fazer nossa parte para que... E aí você conseguiu mudar lá para a área nova? Mudou lá pro galpão e foram muitas coisas que aconteceram que nos ajudaram a ir para frente novamente. Por exemplo, o período de eleição favoreceu a gente ter música ao vivo, que na pandemia não estava podendo ter. E o Marcos Azevedo, conhece? Marcos Azevedo que faz negócio de camisa. Isso. O cara, ele toca por amor, Marcelo. O cara, ele toca violão com a mão e pandeiro no pé, pô. É mesmo? Eu nunca vi, não. Você contrata ele para 2 horas de música ao vivo, ele toca 6, parceiro. No final ele tá tocando MC Marcinho, uma bagulho nada a ver com ele, mas o cliente pediu, ele tá tocando, tá ligado? É o que eu sempre falo em todos os episódios. O segredo do sucesso do cara tá no que ele dá mais do que no que foi prometido. Cara, ele tem um amor pela música, assim como o Luan. A gente agora tem feito muita coisa com o Elias. O Elias, ele teve uma época na igreja. Eu gosto tanto dele, a gente contratava ele como gospel, vamos fazer um evento gospel. A gente não faz hoje, já tem algumas pessoas que perguntam, a gente não faz evento com música ao vivo gospel por falta de mão de obra mesmo. Entendi. A gente tem uma pessoa que faz na cidade. Celso, lembra pra gente começar a bater um papo com o Britos, ver quanto que ele tá pagando? A gente já sabe que ele gosta de valorizar o músico, gosta de valorizar a cidade, ó. A gente tem uma pessoa em Quissamã que faz. Toca por lanche. A pergunta. Já vai sair fechado aqui já. A gente tem uma pessoa em Quissamã que faz esse trabalho, mas só que, infelizmente, não entende que a música ao vivo de bar, de lanchonete, é uma música ao vivo diferente de show. Entendi. É um preço diferente, é um comportamento diferente, é uma estrutura diferente. Sim. E a gente não consegue botar uma estrutura de 20 mil reais dentro da lanchonete para ter uma música ao vivo, né? Tem que ter As pessoas têm que ter essa noção. A música ao vivo de barzinho, de lanchonete, de pizzaria é uma música diferente. É o mínimo de estrutura possível com qualidade razoável. Isso aí. Maia, eu toco violão, você canta? Rapaz, não tô cantando nem minha esposa mais, já perdi a habilidade. No máximo um tecladozinho ali com... vou chamar o Márcio Cima, gente, da Recuperada. Ele pega num teclado, eu no outro e você na voz. E o forrozão. Tem essa banda, não tem? Aí... tá aí, fica uma dica, hein? Márcio Simas leva jeito. Márcio Simas é quem? Márcio Simas, ex-Ciganinho, isso aí, que já fez episódio com a gente também. Não sei se ele... Mas ele tá fazendo? Não sei se hoje ele se interessa em fazer, né? Não sei. Mas é muito bom no que faz, tá? Eu comprava pastel de nata com ele. Ainda compro. Não pastel de nata que eu parei com açúcar, mas eu compro um abraço Simas aí. Eu pensei que você tinha comprado um abraço. Não, eu compro um... Como é que é o nome daquilo, Marcele? Não é empada não, mas parece com empada, mas... Isso, acho que é isso aí, esse nome aí. É gostosinho também, a massinha mais suave mesmo. Isso, eu compro isso aí. Fit. E a gente começou lá, a gente teve... Nesse novo local que a gente teve essas mudanças de comportamento exclusiva, mais meu, né? Eu mudei muito meu comportamento com as pessoas que eu conheci nessa nova loja. Entendi. Passaram muitas pessoas boas, por exemplo, o meu contador na época era Cristiano Miranda. Sim, amigo nosso. O filho dele trabalhou pra gente, Davi. Davi, gente boa. O Davi saiu, tá trabalhando embarcado como operador de rádio, alguma coisa do tipo. Sim. Mudou muito o meu pensamento. A Cassiane, que eu já citei, entre outras pessoas que passaram e que modificaram a nossa forma de agir.
algumas pessoas muito boas, como essa que eu citei, algumas pessoas muito ruins, que fizeram a gente ver como a gente precisa nos proteger. O empreendedor, Até as ruins são, né? Que a gente vê o passinho, não dá para ser. o empreendedor ele precisa se proteger. Ele precisa fazer o certo Isso aí. para que não tenha problema. Exatamente. Isso é importante. Precisa valorizar, precisa dar condições de trabalho, ferramentas adequadas. A gente trabalhava com pizzaria, né, com forno a lenha. Eu percebi que aquela forma de trabalho era muito forçada. A gente trabalhou por um tempo, mas eu percebi que aquilo estava forçando demais a equipe. Gera sujeira, gera... Para manter a loja limpa com um forno a lenha é muito complicado. São estratégias, mas não tem coisas que realmente não É muito compensam. bom a pizza a lenha, mas custo-benefício não bate mais. A gente trocou um maquinário inteiro de pizza, a gente praticamente quase tudo automatizado. Então o funcionário trabalha menos, então ele tem menos vontade de sair, né? Está sendo bem remunerado, trabalhando menos, pô, vou ficar, gostei. Agora tá ganhando pouco e trabalhando feito um leão, irmão, não vou ficar, vou embora. Verdade. A gente teve muito isso, muito funcionário bom que chegou lá e trabalhou demais. Falou, pô, mano, não é pra mim não, tô indo embora. E eu não julgo, tá certo. Ele tem que procurar o que é melhor pra ele. Exatamente. Agora, aí vai, Não, continua. não, pode falar. Não, eu ia falar que você decidiu depois de um tempo, não sei quanto tempo que você tá, mas decidiu estudar Direito, né? Então, tem algum... Isso é um sonho. Ah, tá, isso que eu ia te Por perguntar. exemplo, nesse assalto que teve na nossa casa em São Gonçalo, no Pôr da Pedra, aconteceram coisas que marcaram a nossa família. E o abandono paterno que eu e a minha irmã sofremos também valorizou muito isso. Eu sou um cara totalmente de exatas, mas e eu sou muito matemático, gosto dessa área, mas o direito é sonho. Entendi. Eu preciso me formar para ajudar outras pessoas a não sofrerem as coisas que a gente sofreu. Eu preciso... eu não sou de esquerda, mas eu concordo com muita coisa de esquerda. Por exemplo, gerou curiosidade. Políticas de afirmação. Entendi. Tem muita gente de direita que é contra, né? Cota. Não sou, cara. A gente tem uma dívida com várias classes que a gente precisa incentivar pessoas diferentes, que não são as mesmas pessoas que sofreram, mas que estão da mesma classe social. A gente precisa incentivar para que essas pessoas mudem de vida. Hoje no Brasil a gente demora 10 gerações para mudar de vida, Maia. A gente demora 10 gerações com muita vontade, com muita força, para sair de um pobre periférico para uma condição estável de vida, nas condições normais. Entendi. Eu dei sorte, você deu sorte. Não, sorte eu acho que é exagero, né? Não, existe. gente- A sorte Nunca foi existe. sorte, sempre foi. Então, Não. eu acho que até se encaixa. Eu acho que assim... Mas a gente, você consegue enxergar que muita gente que fez o mesmo trabalho que a gente não viu. eu concordo em parte. Eu vejo. São pessoas que não tiveram a mesma fibra de aguentar pressão. Não vejo dessa forma. Há 2 anos atrás eu tive uma discussão sobre isso com a Cassiane e com um cabo da PM, o Vieira, que trabalha aqui na nossa cidade ainda, sobre isso. De achar que algumas pessoas não deram certo por falta de fibra. E hoje eu vejo diferente. Eu não sei. Eu posso mudar minha opinião, Sim, não sou sim. dono da verdade. Mas eu acho que... É melhor ser uma metamorfose Sim. ambulante. Eu acho que se você tem uma postura, você teve uma visão de algo, né? Aí cada um acredita da forma que quer, uns acreditam no universo que mostrou para você, eu acredito que Deus mostra para você algo que você tem condição de ser. Então você teve a visão, entendeu que aquilo é para você, teve a visão, vai ser, filho. É só você trabalhar do início de onde você tá até chegar lá, sem parar. Pode Mas você descansar. Mas aí, olhando pelo lado da fé, você acredita que Deus possa te dar uma missão que você não vai conseguir cumprir para te ensinar algo? Não. Não acredito nisso. Não, acredito. Se ele te deu a missão, você vai conseguir. Pode demorar, pode passar por uns perrengues, pode, né? Mas nem se Mas for eu para te tô ensinar nada? Então, mas aí vai te ensinar para você chegar ao ponto que ele quer chegar. Não sei. Mas posso estar errado, tá? Posso estar errado. A gente fala com firmeza em Eu algo. concordava com isso. Eu concordo. Eu concordava E eu com nem isso, tô mas usando, só que... nem tô usando aqui fé, nem Deus, não. Você Sim. perguntou, eu respondi diante da fé. Mas eu tô falando a nível mesmo de... Você teve uma visão de algo. Você pode até...
como você falou, pode ser que aquele processo seja só para aprender algo e não seja o teu ponto final. Pode ser que seu ponto final não seja uma hamburgueria, não seja uma lanchonete. Isso. Mas isso foi o caminho para você chegar onde você tem que chegar. Cara, eu visitei muito, eu comi muita comida boa em Quissamã. De pessoas que o restaurante não foi para frente. Má administração, não sei, cara. Eu não sou um administrador, não tenho... Às vezes eu vejo aquilo como uma fase. Foi preciso aquilo ali, foi para aprender alguma coisa. E que eu não sei se eu sou abençoado, eu não sei se eu tenho sorte. Eu sei que eu cometi muitos erros que poderiam ter me tirado do sucesso, não tiraram. Entendi, mas aí eu concordo. Então a gente concorda com a mesma coisa, a gente só não se expressou igual. O cara que montou o restaurante e não foi para frente, se ele não parar e continuar tentando, mudando de rota, ele vai conseguir chegar onde ele quer. Sucesso de alguma forma. Entendeu? O negócio a gente até usa esse... Aí já que você falou de fé, vamos falar um pouquinho só de Bíblia. A Bíblia fala que Deus se arrependeu de algumas coisas. E aí a gente entra num transe. Pô, mas Deus se arrepende? Deus não é homem para se arrepender. Né? Só que a verdadeira significado desse se arrepender, né, do grego lá e do hebraico e tal, é metanoia, ou seja, mudança de rota. Então, a gente tira, por exemplo, de Deus várias vezes e fala, não, então vou fazer assim. Ele não se arrependeu, ele só mudou de rota. Então, eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Temos um propósito, temos um objetivo, né, e normalmente tudo que a gente tem maior dificuldade na vida tem simpatia, tem ligação com o propósito, como você falou. Eu passei por um período ruim na minha vida e o meu propósito hoje, eu tenho um chamado, eu quero fazer isso aqui, eu quero estudar advocacia para entender e resolver um problema que muitos vão passar e eu vou ajudar a resolver. Então, eu acredito que muitos dos nossos problemas têm ligação com o propósito ou chamado. Então, vai ter que ir, vai chegar ao ponto que tem, mas pode ser que tenha que mudar de rota. Sim. A gente está vendo, o pessoal vai ver esse episódio aí, talvez daqui a 5 anos, 4 anos, 8 anos, você não tem nada a ver com hamburgueria, lanchonete. De repente você está com um prédio de advocacia. E eu não quero advogar. Então. Eu quero fazer concurso. Por exemplo, eu acho hoje que a minha classe, eu me considero pobre, preto. Somos gordos, fora do padrão, não é Celso. Eu um pouco mais do que você, mas tudo bem. Eu vejo que o judiciário hoje tem pouca representatividade. Entendi. Eu vejo poucos juízes negros, eu vejo poucos juízes que saíram de uma classe baixa. Então eu quero julgar com o meu olhar, porque o cara que morou no Alphaville, que estudou na PUC, ele vai julgar com as perspectivas de vida dele. E eu vim de um outro lugar, eu quero julgar perante a lei, claro, respeitando todos os parâmetros, mas eu quero fazer mais por pessoas que não tiveram a mesma oportunidade que eu não tive as oportunidades também. Eu estou criando a minha oportunidade. Eu não sou bolsista. A nossa cidade ele tem um programa de bolsista muito bom, mas eu não sou bolsista. Tem gente que fala que eu sou o crente mais safado do mundo, porque eu acredito em Deus, eu acredito nas oportunidades que Ele me deram, mas eu tenho discursos controversos. Se o Papai do Céu hoje está me dando a oportunidade que eu consiga pagar a minha faculdade, eu consiga me locomover sozinho, então eu não vou pedir bolsa. Show de bola, plausível. Eu tenho que pagar porque eu tenho condições de pagar. E é ponto. E eu quero ajudar as pessoas que não tiveram a oportunidade que eu criei para mim. Entendi. Eu quero que outras pessoas possam estudar, que possam fazer concurso, que possam mudar de vida, não só pelo seu mérito. As pessoas precisam trabalhar, precisam lutar, mas tem pessoas que têm que ter oportunidade diferente. A gente precisa tratar de desiguais ou de desiguais. Entendi. Você acha que é preciso ter uma facilitação ou facilitamento? Facilitação. Uma facilitação para os que são menos favoráveis. Por exemplo, Ronald Dworkin é um pensador jurídico que ele tem uma imagem das caixinhas. Tem 3 crianças, uma pequena, uma média e uma grande. A pequena tem uma caixa, a segunda, que é a média, tem uma caixa, e a terceira, que é grande, tem uma caixa. Para ver um jogo de futebol acima de um muro. Não sei se você já viu essa... Depois, Cultura. Isso, você tem 3 caixas. O grandão ele não precisa de caixa nenhuma, pô. Sem a caixa ele consegue ver. O médio ele só precisa de uma.
Mas o pequeno ele precisa de duas. Então a gente tem que dar oportunidade desiguais aos desiguais. Entendi. Se você é um pobre preto de periferia, você precisa de cota. Você precisa de bolsa para você conseguir se manter durante os 5 anos da sua faculdade. Isso não é favor. A gente está Facilitando acesso. facilitando acesso e dando condições que as pessoas permaneçam ali. Porque não adianta só ter a política de cota, você entrou para a faculdade. Eu, com 18 anos, fiz o Enem e passei para Direito em Niterói. Como que eu vou morar em Niterói? Com 18 anos, sem emprego, sem casa. Não é assim. A gente precisa ter oportunidades diferentes para pessoas diferentes. Eu concordo com você em 70%. Normal. Porque... mas eu acredito que esses que não conseguem isso, eu vou ter que usar fé de um jeito ou de outro. Deus vai proporcionar de um jeito ou de outro você chegar lá. De um jeito diferente, igual fez com você. Espero que igual sim. fez comigo. Entendeu? Mas, assim, como eu falei, é plausível ter pessoas que estão... Você está fazendo não é nem por benefício próprio, você quer fazer em prol de um objetivo aos outros. Logicamente, eu quero ser bem sucedido aonde eu estiver. Não, isso é consequência, né? Eu quero ser um juiz de referência, eu quero ser um promotor de referência, eu quero ser um defensor público, não sei onde eu vou atuar. Mas você acha que hoje, apesar de que o salário de um juiz e de um promotor realmente é razoavelmente legal, mas você acha que como empreendedor você não chega mais longe? Sim. Mas independente disso... Por exemplo, como empreendedor, eu tenho milhares de oportunidades todos os dias. Por exemplo... dentro da nossa cidade. Júnior, vamos abrir um restaurante juntos? Não, hoje eu não posso. Hoje eu estou me dedicando a estudar. Entendi. Entre outras coisas. Então, por exemplo, como o advogado ele é um empreendedor. Sim. Não é um comércio, mas ele tem que fazer a sua publicidade, que é vedada pela OAB, mas acontece. Você precisa se expor, você precisa ser conhecido, ser reconhecido. E eu não quero agir dessa forma, eu não quero ser um empreendedor da advocacia. Entendi. Eu quero trabalhar, fazer o meu trabalho, ganhar o meu dinheiro, logicamente, mas eu não quero viver dessa forma. Eu quero ajudar mais, eu quero fazer mais. Entendi. É um propósito meio que mais social do que a benefício próprio. Entendi. Eu quero ter minha segurança, quero viver bem, quero ganhar bem. Mas eu quero fazer mais do que eu faço hoje. Como empreendedor, eu faço pouco. Entendi. E, assim, você mostrou seu desejo a nível social, né? E você tem algum desejo particular a nível de empreendedorismo na área de lanchonete? Tem alguma coisa que você... Pô, cara, ainda quer isso aqui, eu ainda tenho vontade de fazer isso. Cara, aqui. tem muita coisa que eu quero que a gente precisa fazer na minha loja. Por exemplo, eu não penso hoje em ter filiais, tal. Nada disso que não é o meu foco do momento. Mas tem coisas na nossa loja que a gente precisa melhorar muito, automatizar. Entendi. Por exemplo, o Celso é nosso cliente. Houve mudanças do atendimento manual para o atendimento do nosso robozinho? Existe uma diferença, mas existe mais coisas que a gente pode melhorar. Por exemplo, vamos usar Funciona mesmo, cara, essa parada. Porque eu vou ser sincero pra você, vou te dizer um... Você não gosta? Cara, parece que demora mais por você, eu não fiz esse teste ainda. O atendimento? Não, parece que Para chegar hoje. É coisa da minha cabeça? Eu acho que, por exemplo, não sei como as outras pessoas trabalham, né? A gente trabalha dessa forma. Existe o atendente ainda que fica na frente do computador, ele fica vigiando ali o que você está fazendo. Se você mandou mensagem, entrou no link, demorou meia hora, ele vai te mandar mensagem, vai perguntar se está precisando de ajuda, alguma coisa assim. Mas a partir do momento que você fez o pedido, ou pelo sistema, ou pela ligação, ou pelo WhatsApp, o tratamento dali para lá é igual. Entendi. Não, então, mas é isso que eu falo. O sistema, a recepção do pedido no sistema para chegar no cara que está começando a fazer um hambúrguer. A minha impressão é que essa recepção para chegar nele está travando. Não sei as outras pessoas. Para mim é a mesma coisa. É a mesma coisa. Você fez o pedido é impresso e vai para a linha de produção. Tá. Na hora. Porque a gente vê em grande, né, em lanchonete de expressão, tipo o Burger King da vida, de bandeira. McDonald's, você faz no celular, você vê que vai direto para a tela do cara. Né, cara que está fazendo, já aparece na TVzinha ali, eu não sei assim. Não, por exemplo, o nosso sistema ele permite que a gente tenha tela de pedido, que é esse sistema. Só que eu prefiro a comanda, porque a comanda vai direto
é impressa, vai para o quadro, produz, prende na entrega, chega até você, você consegue visualizar para pagar. Você não... Entendi. Agora, no sistema de tela de essa é pedido, a impressão que eu vai tinha. sem papel, fica meio... Eu não gosto. Entendi. Mas aí é gosto. É essa a impressão que eu tinha, que alguém, que falta alguém, aí que eu falo, que aí usa a máquina humana, tem que ter alguém para pegar o papel ali, pendurar lá. Por exemplo, Aí pra mim é essa parte que alguém peca. Não. Por exemplo, você pode colocar a impressora do lado do cara que está produzindo, mas de qualquer forma ele vai ter que pegar a impressora e olhar e fazer alguma coisa, depende. Mas hoje a gente diminuiu muito o tempo de entrega nosso, bastante, mas tem muito para melhorar. E a gente, eu não sei você, mas eu tinha trava com isso, de mudar um sistema que tá funcionando. Cara, eu usei Excel, porque eu sou bom em Excel. Usei Excel na minha vida durante 13 anos de empreendedorismo. Como que muda para um... Pô, cara, aí você pensa, eu uso Excel, usava Excel, não pagava nada. Aí como que você hoje paga, né? Hoje eu uso um sistema que me gera um custo aí de quase R$400 mês. Isso aí, mês. Então, assim, eu falo, pô, pra quê? Não, rapaz, mas não tem jeito. A gente tem que abrir a mente pra isso. Eu tive acho que 2 ou 3 pessoas já me apresentando esses bots de robô lá na loja, eu travado, né? Não, vamos deixar pra frente, vamos ver, tal, aquela conversa de empreendedor, passa mês que vem. Só que teve uma hora que teve que acontecer, né? E eu fiquei muito feliz com o resultado. Eu também. Muito bom, no meu caso, é muito bom. Eu alterei o sistema. Meu sistema hoje não é um sistema dedicado a autopeça, é um sistema meio que o pessoal usa em farmácia, usa no mercado. E eu estou tendo que me readaptar e fazer adaptações ali, que às vezes o próprio fornecedor do programa não quer fazer umas alterações específicas para você, porque é meio generalizado. Mas enfim, eu estou me readaptando, reformulando, e o andamento é muito rápido, cara. Eu consigo hoje ter uma gestão de um cara, ele recebe a falta, ele mesmo faz o pedido. Então, assim, eu agora... É muito bom, né? a gente fica fora e o troço está girando. Então, até uma dica aí para os outros empreendedores do nosso ramo, né? Por exemplo, para entrega, hoje eu uso o Anataí, que é na minha opinião, hoje no Brasil, é um dos melhores. Ele hoje pertence ao iFood. A empresa foi comprada pelo iFood, mas é muito bom. Custa R$199 por mês, mas funciona. Você tem um chat lá que se você tem algum problema, você não está conseguindo resolver, você manda o chat lá, tem uma filazinha de espera normal, que é uma empresa que atende o Brasil todo, mas um cara vai te atender ali e vai resolver, vai acessar sua máquina e vai resolver. A qualquer hora. Você pode mandar mensagem 2 horas da manhã que vai ter um cara lá para poder te ajudar. E para PDV, que é o sistema de mesa, eu uso o Consumer. Entendi. É muito fácil. Você tá com o celular, o funcionário com o próprio celular faz o pedido e imprime na cozinha. Muito show. Não precisa mais estar anotando. Eu sentia que eu tinha muita perca em bebida. Em cerveja, essas coisas em dia de show. Esquece de anotar. Esquece de anotar, tal. Comanda molha, ferrou. Quantos de cerveja ali? Hoje não, tá tudo lá. Entendi. Fora que no final do dia você consegue conferir seu caixa, porque no papel é mais complicado. Cara, e é difícil pra gente, né? A gente pensa, conferir estoque. Mas é R$200 a mais, mas é R$400 a mais. Cara, mas isso eu pago 200 na Anataí e 800 anual no Consumer. Mas funciona muito, é muito bom, cara. A automatização hoje é o futuro, né? O que vai chegar o ponto que, rapaz, lá fora já tem um robô servindo, né, cara? Sim, você faz o pedido, o robô te serve o café de parada, olha que doideira. Eu, tipo assim, eu tenho uma trava com a tecnologia, eu não sou muito bom com tecnologia. Mas esse tipo de avanço é muito bom, cara. Te facilita a vida. Uma coisa que eu lembrei agora, que eu esqueci de citar, é tipo assim, o Juca foi o cara que me ensinou a viver daquilo que eu produzo, né? Do dinheiro, né? A gente precisa produzir para viver, o empreendedor. A gente vende horas. Só que ele não era aquele comerciante apaixonado, né? Ele não era um comerciante nato. O Juca é contador de formação. Entendi. Então ele lida bem com o dinheiro. Agora, um cara que o brilho do olhar foi diferente quando eu conversei. A primeira vez eu trabalhei com ele, tipo, 20 dias. Mas foi muito diferente. Foi o Beto, do Betos Bar. Sim, falecido, né? Ele que me apresentou a cozinha. Eu aprendi algumas coisas com ele, a cozinha comercial. A cozinha comum, a cozinha afetiva, né? Eu conheci com a minha mãe e com a minha avó. Minha avó cozinha muito, minha mãe também. Minha avó vendia salgadinho para festa, bolo e tal. Mas a cozinha comercial eu conheci com o Beto.
E ele ensinava com aquele brilho no olhar. Quando ele me entregou o uniforme da empresa dele, ele falou assim, é bom, né? Por quê? Era moleque, eu tinha uns 18 anos. Então você trabalhou com ele também? 20 dias. 20 dias. Nesse período entre Jovem Aprendiz, Juca e Água de Coco, naquele entremeio, eu fiquei uns dias com eles ali. E eu falei, é bom o quê? Ele, você trabalhar numa empresa organizada, né? Tem uniforme. Eu sempre trabalhei em empresa que tinha uniforme. Mas eu vi a paixão dele pelo comércio dele, entendeu? A valorização que ele dava a cada conquista, cada coisinha que ele colocava no restaurante. Aquele cara era diferente com isso. Isso são coisas também que eu vim aprender de 2 anos pra cá, você acredita? Ele tinha uma paixão muito grande pelo comércio dele. Eu cheguei a tentar administrar o Betos Bar há 2 anos atrás. O Rafael, que é filho dele, me procurou pra gente fazer uma parceria e tal, mas só que o pensamento é diferente, não deu certo. Mas não saímos com problema, não, só não saímos bem. Mas a paixão que o Beto tinha pelo comércio dele era surreal, diferente demais. Eu não vi em outra pessoa até hoje. Nem em mim. O interessante é que a gente falando assim, ó, Brito, a gente vê que a gente aprendeu muito agora, né, cara? Pouco tempo. Se a gente tem a experiência que a gente tem hoje, lá atrás, se a gente ouve pessoas, se a gente ouve esse podcast aqui, lá atrás, era diferente demais. Pô, a gente estava muito mais na frente, né? Então, assim, eu acho que isso aqui é uma ferramenta muito boa para quem está assistindo. Temos vários amigos empreendedores, inclusive um abraço pro, não falei de todos os patrocinadores ainda, mas tá passando na tela. Um abraço pro Fred, Estúdio Fred da Academia, né? Cosmos Publicidade, a agência aqui que está sempre promovendo a gente. Maia Empreendimentos, o nosso canal está crescendo a cada dia aí também, né? O Instagram com mais de 180 mil inscritos, seguidores, e o nosso YouTube deve bater essa semana aí 80 mil inscritos. Então, se você gosta desse conteúdo, eu falo muito sobre empreendedorismo lá também. Segue a gente lá. O Work Banda Larga. Esqueci de alguém, Celso? Cara, eu não tenho amizade nenhuma e nem desafinidade com o Carlinhos da Work. Mas eu tava esse dia pensando, falei, que caralho, desculpa o palavreado, mas que cara. A empresa dele, eu fui um dos primeiros clientes. Quando ele começou a promover a internet da casa dele, lá em Caxias, era a casa que a gente morava. A mãe dele e a minha mãe trocaram de casa, alguma coisa assim. E eu fui um dos primeiros clientes dele, depois eu saí. Mas o alcance que a empresa dele ganhou é muito bom, cara. É uma empresa da nossa cidade que está promovendo internet fora do estado. É um cara diferente. Eu já tentei algumas vezes, não tenho acesso direto a ele. Mas eu já tentei algumas vezes e eu não consegui retorno. Eu queria trazer ele aqui. Inclusive, é um cara diferente. Patrocinador nosso, fica aí. O Celso também, se tiver um contato mais direto, Celso, puder agendar com a gente, seria um prazer ouvir sua história aqui. Ele é muito diferente em relação a esse empreendedorismo, né, cara? É uma empresa nossa que está agora fora do estado. É uma honra para a gente da cidade. Existem empresas que saíram, né, e caíram de volta. A empresa dele não, cara. A empresa dele está numa crescente e não... E eu julgo que Samã como uma cidade abençoada, o pessoal reclama e tal, mas eu julgo como uma cidade abençoada para comércio. Porque pessoas vêm de fora e crescem aqui dentro, cara. Você pode observar. E tem pessoas daqui que não conseguem. Exatamente. É o que eu falo, é mentalidade. Eu não consigo julgar como mentalidade, eu não sei. Hoje eu não consigo definir o que é. Eu julgo como mentalidade, porque as pessoas botam sempre a culpa em alguém. Eu crio, às vezes, alguns problemas com algumas pessoas. Você fala da elogia, que você... Cara, é a mentalidade da gente. A gente tem que estar aqui para somar. A política tem seus defeitos? Tem, pô. Como toda política. Toda política tem defeito. Agora, eu me coloco como posicionamento para ajudar a cidade, para colaborar, entendeu? Eu vou somar, eu quero ser um cara concorrente da prefeitura, um concorrente da empresa tal. Concorrente, eu digo assim... Na forma de empregador, Isso aí, na forma de empregador. Eu quero ser um cara que dispute a quantidade de funcionários com outras empresas. Que hoje, acho que o maior empregador do setor privado, quem seria em Quissamã? O Celso é mais cultura para isso aí. Work. Acho que é o Work mesmo. Não sei te responder, porque não sei eu acho que o atendimento deles não é aqui. Talvez seja Vendo Verde. Talvez seja Vendo Verde. Verdade. Tem a ADN também. A ADN tem alguma coisa ainda? Funcionamento? A ADN tem. Tem o frigorífico tem o frigorífico Quissamã. Então, a gente tem empresas boas. Exatamente. Só que as pessoas, eles têm a cultura de dependência
do setor público. Né? Exato. Que não é uma culpa política, não. Não tem nada a ver com esquerda, direita, tem a ver com a população. Exatamente. É a dependência do serviço público é populacional. As pessoas escolheram, de certa forma, essa dependência. Exatamente. É por isso que, né, a gente entrou muito em política agora, mas é por isso que eu defendo a ideia de pessoas que não precisam de dinheiro entrar na política. Né? Em São Paulo está acontecendo isso agora, tem um camarada lá que eu gosto dele, tem muito defeito também que eu discordo, né? Não tem nada a ver com a nossa política carioca, mas é um cara que não precisa, pô. O cara, ele paga de imposto 5 vezes o que ele vai ganhar como prefeito de lá da cidade. Então o cara vai entrar nisso porque ele quer ajudar, ele quer mudar a mentalidade da galera. Pode ser que eu não gosto certo. Dele. Não gosto eu sei quem você está falando, Sim. não gosto do posicionamento dele. Mas, quem sabe? É uma incógnita, a gente não sabe. É um bom administrador, né? Sim. Vamos ver o que ele faz. É um cara que veio de baixo, um cara que veio do zero, cresceu, veio da periferia. É melhor também. do que mais do mesmo. Exatamente. E é um teste. É como eu falo, a gente não pode botar a mão no fogo por ninguém. Caiu, a gente lança exatamente. Lança eu gosto dele. Uma das coisas que eu aprendi com ele, tive presencialmente com ele já, e foi isso, essa mudança de mentalidade no comércio, em como empreender, decidir investir na tua empresa sem medo de que ser mais um gasto, entendeu? E gestão também, né? Ele me ensinou muito sobre isso. Mas enfim, de forma geral, espero que dê certo. Não boto minha mão no fogo por ele também não, porque é um ser humano como todos os outros. O problema da política é esse fanatismo, né? As pessoas galera, endeusam isso. determinada pessoa e... Isso em todos os âmbitos, esquerda, direita. É complicado demais. Mas é isso. É por isso que a maioria quebra a cara. É por isso que eu preferi fazer igual a gente faz. A gente não bota a mão no fogo, a gente declara nosso posicionamento. Eu não sou fã, eu sou fã. Mas... Eu, por exemplo, com a política pública da nossa cidade, eu prefiro me manter neutro igual sabão. É lógica, né? Eu sou comerciante, eu recebo esquerda, direita, ambidestro. Eu vou até abrir uma questão aqui que não deveria, mas não muda nada pra gente que tem esse nível de mentalidade. E aí tem gente que critica. Acha, vocês têm que ter um posicionamento. Cara, o CPF, Jorge Luiz de Souza Brito Júnior, tem um posicionamento. Exato. Agora o CNPJ Brito é neutro igual sabão. Exatamente. Entendeu? E esses dias me perguntaram, até para finalizar aqui, que já estamos com mais de 1h30 de episódio, mas o conteúdo é bom, acaba andando. Esse dia me perguntaram, falaram, Maia, você tem um posicionamento, uma pessoa de um dos lados? Não, de todos os lados já me perguntaram. Eu falei, rapaz, se eu tivesse, eu não falaria. A nível do meu posicionamento, tem podcast hoje rodando, tem empresa. Se eu tivesse, eu não falaria. Mas não tem. Por incrível que pareça, hoje a gente está analisando por cima e a gente não sabe ainda qual que vai ser o melhor, que vai ter um resultado melhor para a nossa cidade. Infelizmente, a gente não consegue ter uma definição exata. Mas, enfim, na hora a gente vai ter que decidir. Né? Mas na hora a gente está sozinho, né? E assim, eu não tenho problema com nenhum deles e torço para quem entrar, independente de ser o que eu decidir na urna ou não. O que eu puder fazer para ajudar a crescer a cidade, eu tô junto. Não tem esse negócio de, mas não queria que fulano entrar. Não, eu sou um cara... Seria uma felicidade muito grande quem entrasse, trabalhasse de acordo para que o comércio crescesse. Sim. Com as políticas de afirmamento continuasse. Exato. Quem entre, que faça um bom trabalho, que vai deixar todo mundo feliz. Isso aí. Otimismo. E que faça de tudo para realmente o desenvolvimento financeiro da cidade crescer, ou continuar crescendo, ou começar a crescer, que depende do que a pessoa pensa, né? Uns pensam que vai começar, outros pensam que vai continuar, outros pensam que tem que ter, né? Bom, enfim. Britos, pergunta que eu sempre faço. Se você estivesse no meu lugar aqui, qual é a pergunta que eu tinha que te fazer que eu não fiz? Que a resposta pode somar para alguém. Eita. Ou eu fiz todas as perguntas? Não sei, deixa eu pensar. Pensa aí. Você no meu lugar como host aqui, Maior no teu lugar, eu perguntava sobre isso aqui. Isso aqui faltou você perguntar, que ajudaria muito o pessoal a ouvir isso aqui. Uma coisa que eu queria falar foi sobre as referências que eu tenho no comércio. Eu cheguei a falar sobre as referências que eu tenho do Juca, do Joel, do Beto Urbar, que hoje não está mais entre nós, assim como o Joel. E... É isso. Eu gosto muito de falar sobre essas referências de que eu tive, as pessoas que me ajudaram. Entendi. Eu sou muito reverenciador. Eu gosto de lembrar das pessoas que me ajudaram. Isso é importante. E também não esqueço quem atrapalhou, né? A gente não é maluco. Esse é um dos princípios do crescimento de qualquer empreendedor. É honrar os que somaram ali. Pô, top, cara. Queria te agradecer.
mais uma vez, por você ter criado coragem. Viu que não foi difícil, rolou suave. Não morde. Exatamente. E vamos estar sempre aí somando. Daqui a anos, as pessoas vão ver esse episódio e vão falar, caraca, os caras disseram que ia somar para a cidade que essa mãe soma mesmo. Né? Eu gosto de conversar sobre empreendedorismo porque eu vejo um potencial muito grande no comércio, no empreendedorismo, numa cidade, independente de qualquer que seja. E a gente está em Quissamã, a gente tem que prezar por ela. Show? Também quero agradecer você, o Celso. Paciência, né, de esperar. Já tem o quê? Uns 7 meses? Eu tô te chamando há uns 5 anos. Antes de ter podcast, cara. Aí, também divulgar, né, nosso Instagram da loja, @BritosQuissa. Se um dia eu criar coragem de abrir uma filial, não vai ser Brito, vai ser Britos Quissa. A gente tem que levar esse nome pra fora. O meu Instagram pessoal, que agora eu tenho começado a gravar umas receitinhas, uns negócios lá. Peguei, Viu? @Neto da Neuza, Aí, eu não que sabia. é a minha referência maior, né? Eu sou apaixonado pela minha avó. É um amor diferente pelo jeito que como foi. Teve uma época da minha vida, ô Marcelo, que eu saí de casa às 5 horas da manhã para ir para Macaé, pro Jovem Aprendiz do Senai, alguma coisa assim. Eu voltava, trabalhava com Juca à tarde e à noite eu fazia IFE, aqui em Quissamã. Eu tinha meia hora entre 5 e 5 e meia para tomar um café e ir pro IFE, e quando eu voltava, eu tinha 5 horas para dormir. E se não fosse a minha avó, não tinha feito nada disso. Porque eu chegava em casa, tinha aquele lanche bonitinho me esperando. O meu uniforme do dia seguinte passado em cima da cama me esperando. Então, o amor que ela teve, o cuidado que ela teve comigo foi fora de série. Eu não tive a satisfação de ter avó viva, não conheci nenhuma avó, mas deve ser muito bom. A minha avó foi fora de série. Se hoje eu sou quem eu sou, 20% minha mãe, infelizmente, e 80% a minha avó. Porque o tratamento foi... Ela tem ciúme, ela não gosta que eu fale, mas é a realidade, né? Você é corajoso aí, falar um negócio desse. E às vezes quando eu falo isso na frente dela, ela corrige, é mentira. Eu falei, mentira, não. Agora você deixou ela sem direito de defesa, porque você falou aqui. Como é o nome da sua mãe? Neuzirene. E o nome da sua avó? Neuza. Então, as Neuzas, um abraço a todos vocês aí. Vocês criaram um filho nota 10 aí. E uma coisa que eu deixei de falar, né? Uma pessoa, o Carlinho, maquinista da prefeitura, Carlinho Siri, é o meu padrasto, que foi meu pai de criação, né? Eu tive alguns problemas com ele quando criança, né? Ciúme, né? Sim. Da mãe, um pai que nunca existiu, mas que existia, né? Por exemplo, você não queria que um outro homem tomasse a função de pai, mas foi um cara sensacional também. Entendi. Cara fora de série. Não entendia como ele agia, mas hoje eu entendo, cara. Amadurecimento Fora da vem, curva. Né? Tá certo. Um abraço aí, vocês que estão assistindo. Vai ter cortes, nosso amigo Cirilo Filmes, que é a equipe lá que faz os cortes, vão ter cortes extraordinários desse episódio aqui. Fiquem ligados. Mais uma vez, te agradecer, Brito, agradecer toda a equipe sua lá. Os mais de 10 funcionários lá trabalhando vão estar assistindo com certeza. Se tiver menos de 10 visualizações, não vão ter problema. Tem que cobrar lá. Celção, episódio 78, finalizado com sucesso. Um abraço, bora!